Sabe que há uma ideia muito errada, né, nas pessoas, em nós como seres humanos, né? Pessoas abandonam a igreja e vão para igrejas erradas, para outros lugares, não é uma coisa só agora, mas acham que estão bem com Deus. Outras pessoas nem chegam a fazer parte da igreja e dizem que estão bem porque Deus está com eles. Então é interessante observar a mentalidade das pessoas nesse aspecto. Jesus, ele menciona que ele é a videira e os seus discípulos são os ramos. E que os ramos não podem produzir frutos se estão separados do tronco que é a videira. Você entende isso? Isso a natureza já nos ensina. Em João capítulo 15, no versículo 3 a 6, ele menciona assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque estão ligados na videira, né? Ele dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aí no versículo 6 ele diz: se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então uma pessoa que não está ligado à igreja que o Senhor estabeleceu, essa pessoa vai ser destruída. Lançam no fogo e essa pessoa o queima, quer dizer, vai para a condenação eterna. Aquelas pessoas que estão e que saem da igreja por motivo egoísta ou por seguir doutrina errada, não perceberam que há uma gravidade muito forte nessa expressão que ele colocou. Se não estiver ligado em mim, não vai produzir frutos. E nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é aquela, vamos dizer assim, obra que Deus fez maravilhosa, onde se ajuntam pessoas para praticarem o que Jesus ensinou. E a pessoa está fora daquele corpo. Os discípulos são membros do corpo de Cristo. E como é que você vê o corpo de Cristo? Você não vê um membro sozinho. Você vê um grupo de pessoas que são chamados membros, que fazem parte daquela igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, existem muitos grupos de pessoas que não é o corpo de Cristo, pelo que estão seguindo, seguindo coisas erradas, doutrinas erradas, e assim não tem condições. Foi por isso que Jesus, ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja pertence a ele. E se você quer morar com ele um dia, você tem que permanecer ligado ao corpo, que é a igreja que ele estabeleceu. Mateus capítulo 16, no versículo 18 e 19, nós vamos observar, especificamente no versículo 19, ele fala uma palavra lá muito forte, que eu acho que nem eu e nem você gostaria de ouvir essa palavra que ele disse. Mas é a realidade, por isso ele está sendo bem duro comigo e com você. Você que às vezes tem essa ideia que estando bem com Cristo, pode ficar na sua casa, pode frequentar qualquer outro grupo que é o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo é aquele que obedece segundo os seus ensinos. Se não estiver, não é o corpo de Cristo, é o corpo de um outro. No versículo 18, ele diz bem assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha igreja. A igreja não é do fulano A, nem do B e nem do C. Ela é de Cristo, porque ela é o corpo dele. Ela é a noiva. Já mencionei isso em outros vídeos. A igreja é a noiva de Cristo, que está sendo adornada ou vestida
com aqueles objetos valiosos, dispendioso, para que ela possa apresentar-se a ele como a noiva mais linda, porque ele vai buscar ela. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E a igreja é essa que ele fala para Pedro aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele diz no versículo 19, para você que tem uma ideia errada, que você pode ficar bem na sua casa, que Deus está com você, você não precisa procurar Cristo, você não precisa nada disso. Ideia errada. Você que estava na igreja que Jesus estabeleceu e abandonou seguindo ideias de homens, olha o perigo que você está correndo. Ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você desligou-se da igreja que Jesus estabeleceu. Você foi desligado nos céus. Se você desligou aqui na terra do corpo de Cristo, que é a igreja, já foi desligado nos céus. Então, a ideia que você tem é uma ideia falsa que vai levar você para a condenação. E se você nunca quis fazer parte desse corpo, que é a igreja, também outra ideia errada que você colocou na sua cabeça, que vai te levar para a condenação. Seja uma pessoa, inteligente, seja uma pessoa sábia e procure seguir os ensinos de Jesus, porque ele já deu os ensinos certinho para que possamos ser verdadeiros membros para produzir os frutos do qual ele está esperando de todas as pessoas que se achegam para ele. Mas os frutos devem ser de acordo com os seus ensinos, ligado à videira. Como foi que Jesus deu os frutos que agradou o Pai? Você já pensou nisso? Jesus deu os frutos que agradou o Pai, porque Deus chegou e falou para ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, nem a própria vontade dele. Fazer a vontade do Pai é obedecer, na nossa era cristã, o Evangelho de Jesus. Existem muitos evangelhos sendo pregados que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. É muito triste isso, mas sabemos que tem acontecido isso em proporção gigantesca, porque é o maligno que faz o seu trabalho. Na igreja dele, lembra bem, a igreja é dele. Sendo membro do corpo de Cristo, que é a igreja, devemos observar bem isso, fazendo parte da igreja dele, que é o corpo, para ser membros. Se sair da igreja, que é o corpo de Cristo, estamos desligados. E uma vez que está desligados, onde nós vamos morar? No sofrimento e não na alegria. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo se mostra muito decepcionado. Aqueles cristãos daquela época estavam trocando a verdadeira igreja por outros homens que chegaram introduzindo algumas coisas que não faziam parte dos ensinos de Cristo. E Paulo se mostra decepcionado e fala com um sentimento até para eles: olha, eu acho que vocês já estão longe, vocês já perderam. E ele chama atenção para ver se eles voltam. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, só o versículo 3 e 4 nós podemos observar a decepção que o apóstolo Paulo está tendo neste momento, quando ele escreve essa segunda carta, porque eles não estavam prestando atenção na verdadeira igreja, nos ensinos que é do Evangelho e que veio com Jesus Cristo e os seus santos apóstolos. Veja no versículo 3 o que ele diz: mas receio, tá vendo? Eu receio que vocês, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo.
Nesse versículo que nós estamos lendo aqui, esse versículo encaixa bem para os nossos dias hoje. A simplicidade do Evangelho que foi revelado por Cristo, muitos grupos, e não poucos, já abandonaram muito tempo a simplicidade do Evangelho. Porque a simplicidade do Evangelho não agrada aos homens, agrada ao maligno. Porque a simplicidade do Evangelho leva a pessoa a adorar a Deus em espírito e verdade e adorar pela razão e não pela emoção. Mas hoje a emoção tomou conta de muitos grupos religiosos, por isso abandonaram. Aí ele fala, receio de vós, assim como a serpente enganou a Eva, vocês também já estão fugindo. Versículo 4, se na verdade vindo alguém pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Muitas pessoas estão tolerando evangelho diferente, aceitando espírito diferente, não o Espírito Santo, que veio de Deus para habitar no homem, que vai morar com ele na eternidade. Porque o Espírito revelou a palavra. E se eu aceito a palavra, o Espírito está em mim. Mas se eu aceito um outro evangelho, diferente daquele que foi ensinado por Jesus e seus santos apóstolos, isso quer dizer que eu estou abandonando a igreja verdadeira e indo para uma igreja da mentira. E assim eu estou fora do corpo. Não vou produzir os frutos que agrada ao Senhor, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. É isso que o apóstolo tem falado no versículo 4. É triste isso, mas tem muita gente fazendo isso. Dessa ideia errada, que eu posso me afastar da igreja verdadeira, porque às vezes eu fiquei triste com alguma coisa, chateado, não gostei de tal pessoa, ou alguém fez uma mensagem que não me agradou. As mensagens não são feitas para me agradar. As mensagens que vêm do Senhor são feitas para me corrigir erros, porque eu estou caindo do Evangelho. Você acha que o apóstolo Paulo aqui, quando está escrevendo a segunda carta, ele estava preocupado em agradar a homens? Ele já disse isso no começo da carta aos Romanos. Ele disse isso, se eu agradassem a homens, eu não seria servo de Deus. Quando Paulo fala isso aqui, do versículo 3 ao 4, ele não está preocupado em agradar a homens. Ele está chamando a atenção duramente. Vocês estão sendo enganados por outros homens, como Eva foi enganado. Vocês estão aceitando evangelho diferente e espírito diferente, e vocês estão saindo da verdadeira igreja. Mas na verdade eles continuaram na igreja, mas já não era mais a igreja do Senhor. Paulo não está brincando. Paulo está vendo um perigo muito grande destes primeiros cristãos caírem do caminho certo e caminhar num caminho errado. Nos nossos dias, muitas pessoas já estão no caminho errado e nem querem corrigir para voltar para o caminho certo, e muitos que estavam no caminho certo foram para caminho errados. Eu quero que você pense seriamente nestas coisas. Leia de novo essas passagens que eu deixei aqui para você. Leia com atenção, ore ao Senhor e medite. Verifique onde você está hoje. Será que você continua na verdadeira igreja? Ou será que você já abandonou ela e já foi desligado aqui na terra e também já foi desligado lá nos céus? Será que você leva a sério a simplicidade do Evangelho devido a Cristo, como ele falou aqui no versículo 3? Ou você não está preocupado com isso? Tanto faz. Porque muitos estão olhando para o tanto faz. Para mim está tudo bem. Se você saiu, volte o mais rápido possível para a verdadeira igreja, a igreja do Senhor, que Ele fundou, Ele estabeleceu, e seja um membro do seu corpo de verdade. Não seja um membro da mentira,
porque o membro da mentira vai morar na eternidade fora de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer firme. Sabemos que temos dificuldade, temos fraquezas, mas isso não é motivo para a gente abandonar a verdadeira igreja. Deus sabe disso. Vamos ficar na verdadeira igreja e ser forte nas nossas dificuldades, deficiência, mas continua na verdadeira igreja, porque essa tem o chamado de Deus, é essa que ele vai buscar. Não desligue da verdadeira igreja que Jesus estabeleceu. Seja um membro do seu corpo, participe da sua igreja e assim você vai receber o galardão naquele dia. Esse vídeo não é para ficar só com você. Ajude outras pessoas também a acordarem a tempo, porque o inferno não é lugar das pessoas que amam a Deus. Sabe quem é a pessoa que falou mais do sofrimento no inferno? Foi Jesus que falou. Jesus abriu um leque muito maior do sofrimento para a eternidade no inferno. Lute pela vida eterna, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mande esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber novos vídeos. Todas as semanas eu tenho postado vídeos novos. Ajude o canal a crescer, ajude outras pessoas. Seja um mensageiro do Senhor, ajudando nessa jornada, enquanto nós estamos aqui. Porque depois que partirmos desse mundo, você não precisa mais do Evangelho, porque você já está aguardando no altar de Deus aquele grande dia. Que Deus abençoe você. Fique com Deus.